Nessa aula vamos aprender algumas ferramentas que vão nos auxiliar na vetorização. Primeiro vou criar dois objetos e essas ferramentas elas só vão aparecer quando eu selecionar esses dois ou mais objetos. São essas ferramentas daqui. Soldar, aparar, interseção, simplificar, frente menos o verso, verso menos a frente, criar um limite. Essas ferramentas funcionam quando a gente quer integrar um objeto ao outro, ou seja, utilizar um objeto para interferir no outro. Por exemplo, quando eu seleciono os dois e quero que esse objeto ele se some com esse outro objeto, exatamente assim, um amarelo e o outro vou deixar sem cor. O que é que acontece aqui? Eu quero que esse objeto, esses dois objetos, ele vire um só. Ele acabe virando um só. Então, seleciono os dois. Nessa primeira ferramenta, soldar, quando eu clico nela, vejo o que é que acontece. Ela solda um no outro. Vou dar Ctrl Z e vou fazer outros objetos aqui. Lembrando que essa ferramenta ela só funciona quando uma está tocando a outra. Vou fazer o mesmo processo em dois objetos circulares. Digamos que um seja vermelho. Vou selecionar os dois e aí vou soldar. Vamos fazer mais objetos agora. Agora eu quero um objeto quadrado com um circular. Vou unir os dois, soldar. Botar uma cor, seleciono os dois e aí soldo. Vai ajudar demais nas nossas vetorizações. Vamos para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta ela é de aparar. O próprio desenho do ícone ele já dá uma ideia do que vai acontecer. Por exemplo, se eu seleciono esse objeto primeiro, depois esse, então esse vai aparar esse, né? Vai cortar esse pedaço aqui, vai deixar esse objeto sem essa parte. Vamos fazer. Seleciono os dois e olha o que foi que aconteceu. Eu aparei. Funciona com outros objetos também. Círculo com círculo. Se eu quero que vaze, né, essa imagem ela fique vazado no centro, a ferramenta certa é essa. Vou selecionar essa que está sem cor com essa vermelha, vou clicar C e E para ir para o centro e aí vou usar a ferramenta de aparar. Ela fica vazada, ó. Esse círculo ele cortou o centro do outro círculo. Vou voltar, Ctrl Z. Vamos fazer com essa também. Selecionei uma, selecionei a outra. Eu quero que essa apare essa. Então, seleciono primeiro essa, esse objeto, seleciono o outro objeto e aparo. E vice-versa. Eu quero que esse apare esse. E aí vai. Vamos para a próxima ferramenta. Seleciono os dois objetos. Essa ferramenta ela vai me dar interseção. O que é interseção? A interseção é o que é de um e do outro. Né? O que um está contido no outro. Qual é o pedaço que faz parte dos dois? É esse aqui do meio. Ele tanto faz parte desse quanto faz parte desse. Então, quando você seleciona os dois e faz esse processo, ele me dá a interseção dos dois objetos.
Qual é a interseção desses dois objetos? Essa figura. Ele me dá a interseção entre os dois objetos. Desses dois objetos. Interseção. Ou seja, esse pedaço faz parte do círculo e faz parte do quadrado. Então é interseção. Vamos para a próxima ferramenta. Aqui é muito importante treinar. Com essas ferramentas, vocês podem criar várias logos. Por exemplo, essas duas interseções. Daqui pode já sair uma logo. Eu seleciono esse objeto, depois esse e vou aparar. Olha só o que foi que aconteceu. Então, com essas ferramentas, você já pode criar logos. Certo? Vamos para a próxima ferramenta. Essa próxima ferramenta é simplificar. É praticamente a mesma coisa que aparar. Só que tem um detalhe. Essa ferramenta, quem vai mandar não é quem você selecionar primeiro, e sim a camada que tiver em cima. Por exemplo, esse quadrado ele está em cima desse. Então, mesmo que eu selecione esse primeiro, depois esse, ela vai aparar, esse objeto que está em cima é que vai aparar esse. Vamos inverter. Vou botar esse objeto para cima, Ctrl Home, e vou fazer a mesma coisa. Selecionando primeiro esse, depois esse. Então ele que está por cima é que vai aparar que está embaixo. Diferente dessa outra ferramenta, né? Essa outra ferramenta é quem você selecionar primeiro. E essa outra ferramenta, simplificar, é quem está por cima e quem está por baixo. Então quem está por cima para quem está por baixo. Por exemplo, vou selecionar esse primeiro que, em tese, ela que ia aparar esse outro objeto. Se fosse com essa ferramenta de aparar, mas com essa ferramenta de simplificar, quem está por cima é essa daqui. Então, ela que vai aparar o outro objeto. Então, é quem está por cima. Vamos para a próxima ferramenta. Lembrando que para essas ferramentas aparecerem, vocês têm que ter 2 ou mais objetos. Próxima ferramenta, frente menos o verso. Então, quem é a frente? Esse objeto. Ele é aparado por esse outro objeto, não importa se ele está em cima ou embaixo. O que importa é que esse vai ser aparado por esse e ele vai sumir. Esse objeto que aparou esse vai sumir. Né? É sempre praticar, tem que praticar. Vamos fazer a mesma coisa com esses objetos. Então, esse está embaixo, né? Então vai ser o contrário desse. Esse está embaixo desse. Então, vai ser o contrário. Mesmo que eu selecione esse primeiro e esse segundo, o que vai acontecer? Esse vai ser aparado por esse e esse daqui vai sumir. Certo? Então, quem está em cima é aparado por quem está embaixo e quem está embaixo apara quem está em cima e some. Próxima ferramenta. Selecione os dois objetos. Essa ferramenta é o contrário, é verso menos a frente. Então o verso vai ser aparado por essa e a frente vai sumir, que é essa. Ó. Sempre praticar. Vamos nesses dois objetos. Selecione os dois. Já vem dizendo, é só ler para entender. O verso, quem é o verso? O verde. O verso menos a frente.
Então a frente é esse daqui. Vai acontecer isso. Ele apara e a frente some. Ou seja, nessa ferramenta é o verso, o verde, menos a frente. Ela para o objeto que está atrás dela e some. Próxima ferramenta. Criar um limite. Vamos selecionar os dois. Veja o que é que acontece. Ela criou um limite entre os dois desenhos sem interferir nos objetos. Por exemplo, vou fazer uma brincadeira aqui. Já pode ser uma logo. Vou selecionar eles e vou fazer essa ferramenta. Olha o que é que acontece. Seria uma logo, né? Ctrl End. O que é que eu quero? Eu quero aparar essa que apare essa. Por exemplo, eu quero que esse objeto ele apare esse outro. Então seleciono ele primeiro, depois o que eu quero que ele apare e vou aqui em aparar. Olha o que é que acontece. Ele fica com essa parte do círculo transparente. Daqui que a gente vai bolando algumas logos. Além dessas ferramentas ajudarem na vetorização, que vocês vão ver logo adiante, elas também ajudam você a criar logos. Vamos para a próxima aula.